João capítulo 6, versículo 68. João capítulo 6, versículo 68. Assim diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Coloca a sua Bíblia sobre o banco, não feche a sua Bíblia, feche o teu olho. Pai, neste momento, aqui estão os teus filhos, teus servos, eu também sou teu servo. Fala com teu povo. A palavra que eu vou pregar não é minha, a palavra é tua. Se tu tem algo para falar com teu povo, Pai, me usa como ferramenta, como instrumento. Não que eu queira aparecer, que eu queira mostrar que eu sou alguma coisa, eu também sou pó, sou cinza. Então, Senhor, fala com teu povo. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, Jesus, no capítulo 6 de João, no começo, não pedi para os irmãos abrir, só para os irmãos quiserem acompanhar. Diz assim, no capítulo 6, no versículo 2, diz assim: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais. Seguiam numerosa multidão porque tinham visto os sinais. Amém? Eu vou falar para você o passo a passo da minha pregação para você entender. O meu papel é ministrar a palavra de Deus para você. O seu papel é dar glória a Deus, glorificar o Senhor e dar honras ao Senhor. Eu vou pregar, no final da palavra, eu não vou convidar você para vir aqui na frente. Se você sentir no seu coração, irmão, essa palavra falou comigo, essa palavra mexeu comigo, irmão, eu quero uma oração, irmão. Irmão, eu quero reconciliar. Irmão, eu quero aceitar Jesus. Na verdade, Jesus já te aceitou, né? Você só vai confessar Ele como seu Salvador. Então, até aqui eu acho que está tudo claro, né? Para a igreja não ficar perdida, tá bom? O meu papel é ministrar a palavra, o seu é dar glória. No final da palavra, você fala: não, irmão, essa palavra falou comigo, eu gostaria de receber uma oração. Ou então você fala assim: irmão, eu tenho vergonha de ir na frente, eu não quero ir aí. Você pode falar comigo após o culto, tá? Também oro por você, se precisar de uma visita na sua casa. Nós estamos aqui pelo reino de Deus para fazer a obra do Senhor. Amém? Seguia-o numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Quando, no final do capítulo 6, Jesus estava ministrando umas palavras um tanto quanto pesadas. E o povo da época começou a questionar: quem é esse homem para falar essas coisas? Esse homem a gente conhece ele, esse homem ele é conhecido. Este homem não é o filho de José, não é o filho de Maria? Começaram a questionar Jesus em relação a isso. Esse versículo 68 que eu falei para vocês, quem conhece um pouco de Bíblia vai saber do que se trata. Jesus tinha multiplicado, mais ou menos, ele tinha alimentado mais ou menos 5.000 pessoas de pães. Então ele tinha feito milagres, e lá no versículo 2 está tratando que as pessoas estavam seguindo Jesus pelos milagres que ele tinha feito. Hoje não é muito diferente, não é que seja errado você seguir Jesus pelo que ele pode fazer na tua vida, mas você precisa entender qual é o seu propósito de vida. Irmãos, para eu subir no altar, para eu subir num púlpito, para eu assumir uma tribuna, eu fico na semana fazendo jejum, eu fico orando, eu fico pedindo a Deus direção, porque eu tenho que estar preparado para qualquer reinvestida de Satanás na minha vida, na vida da minha família. A responsabilidade ela é muito grande de ministrar o Evangelho. A responsabilidade de assumir uma tribuna e ler versículos aqui e dizer que Deus tem poder de mudar a vida de vocês, ela é muito grande. E eu sentado ali no meu lugar, eu comecei a entrar em contato com o Senhor. E pastor Abimaías, eu questionando ao Senhor esta semana, eu estive me perguntando, eu falei: por que os crentes, os cristãos propriamente dito, por que às vezes nós nos sentimos fracassados?
Por que que às vezes você olha para a sua vida e parece que a sua catraca ela não gira? Você imagina na sua cabeça, eu não sei se você vai conseguir entender, um relógio. Um relógio ele tem diversas catracas. O relógio ele tem 2 ponteiros, ele tem o de minutos e ele tem o de horas. Ou seja, para que o de horas se mova, o de minuto tem que se mover. E vamos dizer que o ponteiro da hora seja a tua vida e o de minuto seja Deus. E aí você se sente fracassado, você se sente uma pessoa às vezes que não está vendo acontecer nada na sua vida. Parece que tudo que você coloca a mão, parece que as coisas, os projetos que Deus entrega para você não dão certo. Você fica olhando às vezes para o seu emprego e você pensa assim, poxa, eu poderia ganhar mais um pouco. Às vezes você olha para o seu casamento e você pensa, poxa, meu casamento poderia ser melhor. E aí, tratando desse assunto, por que o crente se sente derrotado? Por que o crente já entra na batalha derrotado? É muito simples da gente entender, um pouco doído, né? É muito simples de entender e um pouco doído. Na verdade, eu acredito que o Evangelho de Cristo, que foi nos ministrado através da palavra de Deus, do Cristo ressurreto, onde Cristo diz assim, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Então vamos lá. Se eu quero seguir a Cristo, e no mundo, o mundo para me ser reconhecido, eu tenho que ter status. No mundo, para eu ser reconhecido, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter bens, eu tenho que ter porte. No reino de Deus, para eu ser conhecido no reino de Deus, eu preciso ser o menor. Então aqui nós já temos aqui uma inversão de valores. No mundo, se alguém falar mal de você, você tem que ir lá e falar mal dela também. No mundo, se alguém te bater, aí você tem que ir lá e bater nele também. E aqui, se alguém falar mal de você, você tem que orar por ele e perdoar ele. Aqui, se alguém te bater, você tem que virar a sua face e deixar, pode bater na outra. Aí, às vezes, irmãos, essa semana passada, retrasada, eu estive pregando numa igreja, e eu pregando sobre esse assunto, eu falei, tem uns crentes hoje que eles se comportam como se fossem super crentes. Jesus Cristo rasgaram a veste dele, bateram nele, humilharam ele, o Filho de Deus foi humilhado. Só que às vezes eu, por estar dentro da igreja, eu não quero sofrer nada. Eu não quero passar por nada. Para mim tudo é luta, para mim tudo é prova. Ah, irmão, mas você está falando isso porque você não sabe o tamanho da minha luta. Realmente, eu não sei o tamanho da tua luta, porque eu também tenho a minha luta. A pessoa que está do teu lado também tem luta. Não adianta nós olharmos para o tamanho da luta, nós temos que olhar para o tamanho do Deus que nós servimos, que pode nos tirar desta luta. Então, meus irmãos, Cristo, quando Ele se apresenta para nós, aqui nessa palavra, quando Pedro diz assim, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Aí eu me perguntando, eu já pensei, há um tempo atrás, em desistir. Eu acredito que nós sentimos às vezes, em algum momento da nossa vida, parece que está tão difícil, está doendo tanto, parece que ninguém te entende, parece que ninguém te vê, parece que ninguém sente uma empatia. Se você olha assim para um lado e fala, eu vou conversar com quem? Ninguém me entende. Ninguém me entende. Está doendo, ninguém me entende. Só que se eu, dentro da igreja, né? Não fora. Se eu, dentro da igreja, sinto vontade de desistir, e Pedro está me dizendo, para onde que nós iremos, Jesus? Só tu tens a palavra de vida eterna. Ou seja, irmão, não tem outro caminho. Se está difícil na igreja, continue na igreja. Irmão, tá doendo, tô sofrendo. Irmão, a batalha tá tão grande que parece que eu não vou suportar. Continue firme na igreja. Continue ouvindo a palavra. E nunca se esqueça de que a palavra de Deus ela é viva e eficaz em seus efeitos. Como, irmão Vinícius, a palavra de Deus ela é viva e eficaz? Você quer ver como? Quando você começar a praticar de fato o que está escrito, você vai ver algo diferente começando a acontecer. Muito obrigado, varão. Você vai ver algo diferente começando a acontecer na tua vida. Irmão, tem uma música que diz assim, eu quero viver algo novo, né? Eu acho interessante o mundo que nós vivemos hoje, a importância que nós damos muitas vezes às coisas materiais. Eu,
grande parte da minha vida. Hoje eu tenho 27 anos e dos 25, 23 ali para trás, dos 18 até os 23, eu estive muito focado na área da finança, eu estive muito focado na área do estudo, tanto que então eu não tinha nem tempo de ir para a casa do Senhor. Para mim era trabalho, para mim era que eu tinha que conquistar um carro, para mim era que eu tinha que conquistar uma casa, para mim era que eu tinha que ter as coisas. Para mim, se eu não conseguisse, eu visse os outros conseguindo, eu era um menor na sociedade. E sempre eu ouvia aquela palavra de Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, as situações vêm para nós e às vezes somos nós que abraçamos as situações. Nós não podemos, todas as vezes que aconteceu uma situação difícil, dizer que é o Satanás. Porque às vezes o Satanás é você mesmo. Você mesmo abraça uma situação que a Bíblia está indo de encontro. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. Aí você está buscando primeiro o dinheiro. A Bíblia diz, você tem que perdoar o seu irmão. Aí você escolhe não perdoar o seu irmão. A Bíblia diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Você escolhe cobiçar a mulher do teu próximo. A Bíblia diz, se olhar para uma mulher e pensar algo com esta mulher, já cometeu o adultério. Você olha e deseja a mulher e acha que está tudo bem. Então o crente já entra na batalha derrotado. Por quê? Porque não obedece a Deus. Não obedece. Se você ler um pouco da Bíblia, de Gênesis a mais ou menos ali 1 Reis, 2 Reis, você vai ver, instituiu juízes, instituiu reis, pessoas, homens falhos, que no começo começaram bem e lá na frente caíram. Vou pegar um exemplo de uma história muito conhecida, a história de Davi. Davi foi escolhido. Davi foi escolhido. A Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E olha o que Davi fez. Coabitou, como a Bíblia diz, né, com a mulher do seu soldado Urias, e botou Urias na frente da batalha para morrer, para esconder o pecado dele. Eu estou falando de um homem segundo o coração de Deus. Irmão, o que você quer dizer com isso, irmão? Quando a Bíblia trata de orar e vigiar, é justamente isso. Não muito tardar. Esta semana eu chamei minha esposa para conversar e eu falei para ela assim, você sabia que nós podemos separar? Ela olhou assim para mim. Eu falei, é muito simples. É só nós não orarmos e não vigiarmos. Irmão, não é porque nós somos crentes que nós estamos isentos do que pode acontecer na nossa vida. O mesmo sol que nasce para o ímpio, nasce para o cristão. A mesma luta que o ímpio passa, o cristão passa. Irmão Vinícius, por que o cristão passa a luta? Primeiro, pecado original, Adão e Eva. Deus deixou instituído lá no início que o homem comeria do fruto do seu suor. Como é que o homem ganha dinheiro sem trabalhar? Tem como? Sem trabalhar? Não tem. Ah, irmão, mas e o que rouba? O que rouba também está trabalhando. Só que o valor dele é errado, porque o que rouba não tem como ele ficar dentro da casa dele, sentado no sofá, esperando dinheiro cair na conta dele. Ele precisa botar uma faca na cintura, botar uma arma, fazer alguma coisa errada para poder colher alguma coisa. Então, irmão, não adianta. Gálatas vai dizer, tudo quanto o homem semear, isto ele colherá. Aí às vezes eu não semeio nada, mas quero colher. É difícil, irmão. É difícil entender a cabeça das pessoas. Às vezes, não, mas irmão, agora eu aceitei Jesus, Deus tem que me abençoar. É mesmo, irmão? Onde é que está isso na Bíblia? Igreja é lugar de vida espiritual. Primeiro conserta a tua vida espiritual para depois consertar a tua vida material. Porque já pensou? Eu na carne, Deus me dá um carrão, me dá tudo que eu quero, aí daqui a pouco eu estou olhando para as outras mulheres que estão passando na rua e largo minha esposa. Onde foi que eu glorifiquei Deus? Onde foi que eu honrei Deus com um comportamento desse? Claro que eu estou dando aqui um exemplo, tá, irmão? Ninguém se escandaliza, eu só estou dando um exemplo, tá? Ou então, às vezes, tem gente que teve um emprego melhor, pronto, não preciso mais ir para a igreja não, agora eu estou bem. Eu conheço diversas pessoas, saúde de ferro. Quando a doença bate, ô pastor, ora aqui por mim, o negócio aqui está meio ruim, está meio apertado. Então às vezes Deus já está cuidando da gente, mas a gente só olha para o que a gente não tem. É incrível o ser humano. A nossa facilidade de olhar para o que a gente não tem e esquecer de agradecer pelo que a gente já tem. Porque o que você tem
Deus te deu. O que você quer ter, possivelmente Deus vai te dar. Mas para isso você precisa agradecer pelo que você já tem. Ser grato de coração, ser grato de corpo, ser grato de alma. Romanos capítulo 12 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Irmão, não estou entendendo nada. Eu vou fazer o quê? Queimar o meu corpo para sacrificar? Não, irmão. Apresentar o seu corpo como sacrifício vivo é a sua boca dar honra a Deus onde tu estiver. É a sua mão glorificar a Deus onde tu estiver. É o teu olho glorificar a Deus onde tu estiver. É você no mundo. A Bíblia diz que vós sois sal do mundo e luz da terra. Aí eu estou dizendo que eu sou luz, que eu sou sal da terra. Então nós sabemos que sal é para salgar, para conservar. Luz é para iluminar. Aí às vezes tem uma pessoa, um próximo seu, porque o evangelho é isso. Às vezes o evangelho que você às vezes não consegue levar lá fora porque você não conseguiu pregar ele dentro da sua própria casa. Às vezes você não conseguiu ganhar ainda o seu marido, você não conseguiu ainda ganhar o seu filho, ou a sua esposa, ou um parente seu que você quer ganhar. Então a sua experiência com Deus vai estar no seu próximo. Quem é o seu próximo? É a pessoa que está pertinho de você. Jesus falou assim: ama o teu próximo como eu vos amei. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. E eu tive esse discernimento, irmão, de que hoje nós vivemos um tempo tão difícil. É uma briga tão grande se é Bolsonaro, se é Lula. E é uma discussão. E eu não vou entrar aqui nisso. Eu só quero dizer para os irmãos que independente de quem vai ganhar, eu tenho que estar olhando para Cristo. A minha vida tem que estar focada em Cristo. Porque, irmão, nós não sabemos o dia de amanhã. Às vezes você está planejando viver 60, 70, 80 anos. Mas você não sabe quanto tempo você vai viver. Estamos passando por uma época pós-pandemia que quase não se fala mais, mas que morreram milhões de pessoas. Pessoas que perderam seus familiares, pessoas que perderam pessoas próximas, pessoas que até hoje sentem a dor da falta de um ente querido que a Covid levou. E mais dolorido do que isso é não saber se essa pessoa morreu com Cristo. É não saber se essa pessoa, lá no céu, Deus vai dizer: vinde bendito de meu Pai, eu preparei morada para você, eu estou te esperando. O mais dolorido é isso. Às vezes nós só queremos pregar o evangelho ao nosso próximo, mas nós temos que pregar o evangelho, viver o evangelho dentro de nós. Porque tá que eu gosto de usar esse exemplo que é um pouco aleatório. Tá que eu passo as portas da igreja e um carro me atropela e eu morro. E aí? Eu vou prestar conta com a minha esposa? Não. Vou prestar conta com meu pai? Não. Eu vou prestar conta com Deus. E engraçado, lá no céu, eu imagino uma espécie de fila. Aí Deus vai perguntar para mim: Vinícius, eu te falei que tu não podia roubar, Vinícius, e tu roubou. E aí, Vinícius? Não, Deus, eu me arrependo. Já é tarde. Já passou o tempo. O tempo de nós buscarmos ao Senhor, de nós colocarmos o nosso coração em Deus, é hoje. Não, amanhã eu começo. Não, amanhã é tipo a dieta. Não, amanhã eu começo, semana que vem eu começo. Nunca chega essa dieta, né? Não chega nunca. Não negligencie Deus. Jesus Cristo morreu por mim e morreu por você também. Morreu por nós. Não espere você que alguém vá entender as suas dores, porque só Deus te conhece. Não espere você, às vezes, que ninguém estenda a mão para te ajudar, porque às vezes Deus está dizendo: é eu que quero te ajudar. Você está procurando socorro no lugar errado. Às vezes você está procurando socorro na esposa, no esposo, no filho, e você não consegue acalmar o teu coração. Você não consegue encontrar a paz que você tanto procura. Às vezes você pensa que a paz está no dinheiro. Às vezes você pensa que a paz está no carro. Às vezes você pensa que a paz está na casa. Só que o carro quebra,
o dinheiro acaba. E se o carro quebra, vai te dar dor de cabeça. Se a saúde acabar, tu vai sofrer. A felicidade tem que estar em Cristo, né, irmão? Jesus, ele falou: eu vim para que tenham vida em abundância. Só que essa vida em abundância não é aqui na terra, é no céu. Porque João 16, capítulo 16, versículo 33, vai nos dizer claramente: no mundo tereis aflição. Irmão, se a Bíblia está dizendo que no mundo eu vou ter aflição, eu vou esperar o quê? Vida mansa? Vida boa? Não, mas eu sirvo a Deus. Eu retorno a dizer, irmão, servir a Deus é para ir morar no céu, é para Deus cuidar, mudar o teu caráter, é para o Espírito Santo te ensinar a perdoar, é para o Espírito Santo te ensinar a amar. Ah, irmão, mas não é fácil, não é fácil perdoar. Eu sei, meu irmão, que não é fácil perdoar. Eu vou falar para você uma experiência que eu tive, que eu demorei muito tempo para perdoar. Meu pai bebia muito, meu pai sempre batia na minha mãe, sempre me humilhava. Determinado dia meu pai inventou de pegar uma faca e correu atrás de mim para me matar. Foi difícil perdoar ele, não foi algo rápido. Hoje eu contando, você pensa assim, uma coisa tranquila, mas aquilo gerou um trauma dentro de mim. Gerou um trauma. Eu era adolescente e eu vi meu pai bêbado com uma faca grande na mão falando: eu vou te matar. E o interessante, que ele estava bêbado e, acredito eu, endemoniado ainda por cima, porque eu corri, pulei uma mureta mais ou menos dessa altura e ele pulou a mureta junto comigo, morto de bêbado. Na rua ele gritou para todo mundo ouvir: eu vou matar ele hoje, ele não escapa. E eu posso dizer para vocês com o coração aberto, eu era o projeto falido. Eu era a pessoa que todo mundo poderia olhar para mim e dizer assim: não tem mais jeito, esse aí não vai conseguir, esse aí não. Mas Deus me chamou e falou: tem jeito, vou consertar, vou mudar. E estou aqui, irmão. Não reclame da luta que você está passando, porque Deus está te ensinando. Eu sei que dói. Deus me disse que tem pessoas aqui com o coração machucado. Eu sei que dói. Às vezes alguém pronuncia alguma palavra contra você que dói mais do que uma bala. Tem gente que sabe o que eu estou falando. Eu sei que tem gente que sabe. Que você vai preferir levar um tiro do que ouvir aquilo que aquela pessoa teve coragem de falar para você. Por isso, irmãos, se nós somos um povo lavado e remido no sangue de Jesus, precisamos aprender com Cristo. A palavra de Deus vai dizer: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, não é da boca para fora, não é hipocrisia. Irmão, eu estou bem aqui, tem mais ou menos 1 ano que eu tenho me dedicado de corpo e alma à obra de Deus. Deve estar fazendo 1 ano. E eu cresci em berço evangélico, eu vivia dentro da igreja. Eu era aquele crente religioso. Não, eu tenho que estar na igreja. E ouvia várias pregações, várias palavras, várias coisas. Mas eu era aquele crente mundano, por assim dizer. Porque eu não me preocupava com o que eu falava, eu xingava muito. Eu não me preocupava com o que eu falava para as pessoas, às vezes só falava besteira. Não falava nada que edificava. Mas estava na igreja. Assim não é diferente com muita gente. Às vezes você está dentro da igreja, mas lá fora você é outra pessoa. Você é o crente espião. Tu é crente? Sabia não? Sabia não que tu era crente? Está escondido. De quem? Porque de Deus nada pode esconder. Você está se enganando e ainda acha que está enganando os outros. Aí às vezes você é tão inocente que a pessoa fala: rapaz, tu é crente. Não sabia não, moço, que tu é crente, tu bebe. Tu é crente, tu xinga, tu é crente, tu trai, tu é crente, tu rouba, tu é crente, tu faz tudo de errado que qualquer pessoa faz. Não, sou crente. Meu pai é crente, minha mãe é crente. Ei, presta atenção, não importa quem é crente não na tua família. Quem tem que ser exemplo é você. Você tem que ser a diferença, você tem que ser a luz. No Sermão do Monte, chamado de regra de ouro, Deus vai dizer: aquilo que você quer que os homens te façam,
faça você primeiro. Então, às vezes, eu quero ser honrado, reconhecido, quero crescer. Só que eu sou uma pessoa tão soberba que Deus sabe que se Ele me colocar lá, eu vou olhar para o fulano assim, ó. Esse irmãozinho é muito humilde para eu dar uma parte do Senhor para ele. Não, irmão, meu carro novo aqui, irmão, não tem como te dar uma carona, não. Ou então você é uma pessoa mais simples, Deus vai, te reconhece, te exalta, e está lá o mendigo passando fome na rua. Aí você está tão ocupado que você não para o carro para descer e pagar um lanche para ele e falar: ei, Jesus morreu por você. O que adianta você ter dinheiro? A Bíblia vai dizer: que adianta o homem ganhar o mundo e perder a salvação? A gente se engana, irmão. A carne, ela engana a gente. Temos que ter as nossas coisas? Claro que temos. Sou a favor de você ter um carro? Com certeza sou a favor de você ter um carro. Sou a favor de você ter uma casa? Com certeza sou a favor de você ter uma casa. Mas entenda, se não for para a honra e glória de Deus, vai te levar para o inferno. Vai te levar para o inferno. Porque Deus não tem como aceitar uma pessoa que só pensa em bens materiais no céu. O céu não é bem material. O céu é renúncia. Lucas 13:24 vai dizer: a porta é estreita. A irmã falou tanto aqui, a irmã que cantou, como é que é o nome dela, sua esposa? Caliane, que eu falei: vou pregar o quê? Já pregou tudo, já falou tudo que tinha para falar, uma bênção. Vou pregar o quê? Mas, irmão, eu te convido hoje a fazer um autoexame. A Bíblia vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tenha coragem. Eu não sei como que você se comporta dentro da sua casa, mas eu vou te dar um exemplo da minha vida. Eu cheguei na minha esposa e falei: meu bem, o que você acha que eu tenho que mudar? O que você acha que eu posso ser melhor? Não muito tardar, muito pouco tempo atrás eu cheguei nela e falei: me perdoa, eu preciso ser um esposo melhor. Me perdoa, eu preciso ser um pai melhor. Isso é Cristo. Enquanto você ficar na bolha da ignorância, irmão, eu nasci assim, vou morrer assim. Negativo. Se tu nascer assim, tu morrer assim, tu vai para o inferno assim. Jesus Cristo quer que você mude. Ele quer aperfeiçoar o teu caráter, mas Ele não é invasor. Ele não é invasor. Irmão, e como é que eu faço para Deus mudar a minha vida assim? Igual você está falando. Para eu sentir assim Deus mesmo pertinho de mim. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus em secreto, que Ele vai te recompensar diante dos homens. Jesus nunca foi um homem de esbanjar. No começo do capítulo aqui de João, vai dizer que a multidão seguia Jesus pelos milagres. E quando eles foram, trazendo para a linguagem de hoje, e quando eles foram pegar Jesus para jogar Jesus para cima, Jesus é o cara, Jesus é top, Jesus está alimentando 5.000 pessoas, está fazendo coxa andar, está fazendo cego ver, esse cara é o cara. A Bíblia vai dizer que Jesus saiu sozinho para o monte. Jesus não queria reconhecimento, Jesus queria almas. Daí nós podemos comparar a diferença. O meu tempo já se findou. Daí nós podemos ver a diferença do que Jesus fez, sofreu por nós, padeceu por nós, pregou o evangelho, curou gente, fez tudo. Quando a multidão foi lá falar mais ou menos assim, no dia de hoje mesmo, se Jesus viesse hoje, ele teria uma multidão atrás dele. Só que aí quando ele falou que teria que se renunciar, que você teria que matar a sua carne, que você teria que ser uma pessoa regenerada, um novo cristão, uma pessoa diferente do mundo, aí todo mundo sumiu. Ficou os 12. É só você ler João capítulo 6, você vai entender o que eu estou te falando. Sumiu, ele multiplicou o pão para 5.000 pessoas, ficou 12. 12? Caramba! 12 pessoas. E Jesus já estava, parece que ele estava meio indignado. Ainda falou assim: ficou 12. E um dos que está entre você ainda é diabo ainda. Que era Judas o que ia trair ele. Irmãos, é complicado.
Até dos 12 que ficou, ainda tinha um que era diabo, pastor. Dá para acreditar num negócio desse? Jesus deve ter pensado assim, rapaz, os 5.000 que não quer nada com o reino de Deus, só quer bênção, só quer vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. Tem um hino que fala assim, né? A prova acabou, agora é só vitória. Só... Eu não acredito nisso, que a Bíblia não fala isso, mas tudo bem, né? Tem essa música aí que fala, né? A prova acabou, agora é só vitória. Não vai por esse caminho aí não, que tu vai falar, rapaz, meu tempo de vitória vai chegar nunca. Viu, meus irmãos? Todo mundo conseguiu entender a palavra. Eu espero que Deus tenha falado no seu coração. Tem alguém da equipe de louvor que pode louvar uma música no final aqui, tá? Deixa o meu convite, se você sentiu que essa palavra falou com você e você quiser uma oração. Eu vou ficar aqui no púlpito enquanto a irmã louva, tá? Para estar orando por você. E se não vir ninguém também, se ninguém sentiu no coração de vir aqui na frente, não tem problema, eu vou estar aqui só aguardando enquanto a irmã termina de louvar. Desde já agradeço ao pastor pela minha oportunidade. Muito obrigado. Pode louvar.